muitos cristãos têm acreditado realmente numa falácia muito grande, que o inimigo tem semeado, né? Que para trabalhar para Jesus, para agradar a Deus e trabalhar para Ele da forma que Deus mais prefere, você teria que ser um missionário, ou um pastor financiado pela igreja em tempo integral, uma pessoa assim, totalmente dedicada, né, ao altar. E na realidade, a Bíblia mostra o contrário. A Bíblia mostra que no Novo Testamento todos são sacerdotes, todos devem viver para Jesus. É verdade que alguns trabalham na obra tempo integral financiado, mas todo cristão, a Bíblia mostra, é para ser um ministro, e para ser um ministro em tempo integral, porque 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós devemos viver para Jesus. Nós devemos, se você já entregou a vida para Jesus, você deve viver para Jesus. Agora, é interessante que na semana passada nós aprendemos que todo cristão é chamado a ser um agente de transformação, para ajudar a implantar aqui na terra a tríplice redenção que Jesus adquiriu no resgate do planeta Terra. Nós aprendemos semana passada que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, na queda da humanidade, houve 3 coisas muito trágicas que aconteceram. A mais trágica de todas, houve uma separação de Deus. Dali em diante, todo ser humano que nasce, já nasce com o vazio dele do tamanho de Deus. E até ele se reconectar com Deus, ele tenta preencher aquele vazio, tentando preencher aquele vazio. Alguns tentam preencher aquele vazio com drogas, outros com um sexo desenfreado, outros tentam preencher aquele vazio com relacionamentos, achando que se acharem alguém que vão completar, aí sim a vida vai ser feliz e completa. E outros tentam preencher aquele vazio com dinheiro, com bens materiais, e a realidade é que só Deus pode preencher aquele vazio. E o que é religião? Religião vem do religare, né? que é a tentativa do homem de se reconectar com Deus, de se religar com Deus. Mas nós sabemos que se dependesse dos nossos esforços, jamais poderíamos nos religar, reconectar com Deus, porque a Bíblia fala que Deus é tão infinitamente santo, e um pecado já separa o ser humano eternamente de Deus. E todos nós já pecamos, a Bíblia mostra. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, sendo que nós não podíamos reconectar com Deus, Deus reconectou conosco. Deus se fez homem e Ele, como um homem perfeito, Jesus, morreu por nós, os homens, os seres humanos imperfeitos, e Ele, então, agora nos reconectou com Deus. Se a pessoa entregar a vida para Jesus, ela pode realmente resgatar, ela pode ter de volta o que foi mais precioso, o que foi perdido no Jardim do Éden, que é o relacionamento com Deus. Mas a segunda coisa que foi perdida também no Jardim do Éden foi o relacionamento uns com os outros. E muitos cristãos, mesmo aqueles que já reconectaram com Deus, eles têm um relacionamento com Deus, mas por falta de discipulado, por falta de conhecimento dos princípios das Escrituras, eles não sabem se relacionar um com o outro. Por isso que muitos cristãos também têm divórcio, brigas, problemas, amargura, porque nunca foram discipulados, nunca aprenderam de fato e de verdade ter relacionamentos saudáveis. Mas isso foi adquirido por nós na cruz do Calvário também. E Deus quer que você, como ministro dele, não só receba essa intimidade com Deus para você, receba bons relacionamentos para você, mas que você seja um agente de transformação, um agente de Deus,
de transformação aqui na terra para ajudar outras pessoas a se reconectar com Deus, para ajudar outras pessoas a aprender esses princípios de se relacionar um com os outros. Por isso que Ele nos manda, todos nós, fazer discípulos. Não só fazer convertidos, fazer discípulos, porque aí você vai ser usado por Deus para ser esse agente de transformação. Mas, no jardim do Éden, foi perdido também o sistema de mercado. O que é isso? Toda a área econômica, financeira, toda a área educacional e toda a área governamental caiu no caos também, depois que o pecado entrou no mundo. No jardim do Éden foi perdido toda a beleza e sincronia perfeita de como Deus havia estabelecido o planeta Terra para funcionar, que tudo funcionava com tanta perfeição. Mas a boa notícia é que quando Jesus morreu na cruz, Ele também resgatou o sistema do mercado divino. Ele resgatou esse sistema do mercado divino. E agora sim, existem sim princípios bíblicos pelos quais possamos ver esse sistema mudado e regido com princípios da palavra de Deus, tanto na economia, nas finanças, como na educação, como no governo. E a Bíblia ensina que todo cristão é chamado para ser um agente de transformação também no sistema do mercado. Então você é um ministro de Deus. Nem todos aqui são ministro de púlpito, a grande minoria é ministro de púlpito. Mas todos devem ser ministros do mercado. Alguns são bivocacionados, né? São chamados para ser ministro do púlpito e do mercado. Mas todos são chamados para sermos ministros do mercado, para vermos o sistema desse planeta mudar. Então, lembrando, o mais importante, todos nós somos ministros chamados por Deus para ajudar as pessoas a voltar a conectar com Deus, primeiro. Segundo, todos nós somos ministros chamados por Deus para ajudar as pessoas a aprenderem a se relacionar uns com os outros e resgatar a fibra, não só moral, mas social, de que Deus originalmente projetou a terra para ser. Mas também todos nós somos chamados como ministros de Deus para resgatar os valores e a cultura do reino de Deus no sistema financeiro, educacional e governamental. Isso é fantástico. Agora, como exercer a sua função de ministro do mercado? Antes disso, deixa eu falar uma coisa. Queridos, nós nunca vamos ser plenamente satisfeitos enquanto nós só vivemos para nós mesmos. Tem cristãos que realmente entregaram a vida para Jesus. Jesus preencheu aquele vazio. Deus preencheu aquele vazio do tamanho de Deus, né? E eles agora estão tão felizes. Só que agora eles ficaram tão felizes com tudo que Jesus fez por eles, que eles agora, o que eles começam a fazer? Querer Deus só para preencher as coisas deles. Então, Deus, eu estou agora precisando casar, se for um solteiro, né? Deus, eu estou precisando da minha empresa prosperar. Ou Deus, eu estou precisando disso aqui. Deus, eu estou precisando daqui. Então, eles ficam totalmente focalizados para dentro. E, queridos, Deus não te deixou aqui na terra para você viver só para você, pensando em você, para o seu próprio umbigo. Você sabe que essa é a forma mais rápida para você começar a gerar morte. Mesmo você que já é cristão, mas você começar a gerar morte, se você começar a viver só para você, pensar só em você, orar só por você. Não. Nenhum cristão será feliz. Ele vai continuar sentindo que alguma coisa está faltando na vida dele, e vai estar faltando mesmo, sabe por quê? Você só vai sentir totalmente realizado quando você vive para Deus e vive para o seu semelhante. Quando você vive para Deus e para o seu semelhante, você começa a sentir tão realizado. Enquanto você só está preocupado com você. E é interessante
que quando você prioriza, eu vou priorizar viver para Deus, eu vou priorizar realmente ajudar o meu próximo, agora também eu vou trabalhar no duro para, né, suprir as necessidades da minha família, cuidar de mim mesmo também, mas eu não abro mão de viver para Deus e para o meu próximo. Sabe o que acontece? Você começa a ser muito cuidado, Deus abre portas sobrenaturais, milagres começam a acontecer para suprir as suas necessidades também. É uma coisa forte demais. Por isso que eu sempre gosto de dar aquela ilustração, que eu estive lá, tomei banho nos 2 lugares, né, que lá em Israel, que inclusive quem for conosco ano que vem, eu vou ver se vocês também vão poder tomar banho lá. Quando eu estava tomando banho no Mar da Galileia, fiquei impressionado como a água é muito regeneradora, é uma água muito viva, é como, eles chamam mar, mas não é mar, porque não é água salgada, é água doce, e é uma água cheia de vida, muitos peixes lá, né? E sempre quando a gente vai para Israel, eu gosto de levar a nossa caravana para comer o peixe do Mar da Galileia, lá ao lado, num restaurante que fica bem ao lado do Mar da Galileia, além da gente andar num barco no Mar da Galileia, lembrando de Jesus, né, quando ele andou em cima do mar, e a gente come aquele peixe lá do Mar da Galileia, e aí eu falo para os irmãos, vocês estão comendo peixe bem semelhante àqueles peixes que Jesus, quando ele orou sobre aqueles 2 peixes e 5 pães e 2 peixinhos, isso mesmo, ele multiplicou os peixes, não foi? Ele multiplicou. Eu falei, olha, talvez aqueles 2 peixes que ele multiplicou, que saíram do Mar da Galileia, era o tataravós dos peixes que você está comendo agora, né? E a gente sempre se diverte muito, mas aí a gente também vai para o Mar Morto, e o Mar Morto, chama-se Mar Morto, porque ele não tem vida, não tem peixe. Não tem peixe, aliás, ele é muito salgado. E impressionante que a água é muito bonita, muito limpa, parece muito limpa também, mas é cheio de sal. Tem certas partes do Mar Morto que eu já fiz assim com minha mão e levantei assim, o que parecia que era areia no fundo, era só sal. Só sal. E eles dizem que se você tomar um copo daquela água do Mar Morto, você morre, porque é com tanto sal, tantos minerais. Então, e é a parte mais baixa do planeta Terra, a parte do Mar Morto. Então, o Rio Jordão, a nascente do Rio Jordão, fica para o norte do Mar da Galileia e flui para dentro do Mar da Galileia, com outros riachos e igarapés, fluem para dentro do Mar da Galileia. Aí o Rio Jordão flui para fora, no sul do Mar da Galileia, flui para fora também. Ele sai e ele vai em direção ao Mar Morto. Mas quando ele chega no Mar Morto, aí ele para lá. E a água só fica evaporando. Então o Mar Morto, o Mar da Galileia recebe muita água, mas também dá muita água. Por isso é cheio de vida, é água doce, cheio de peixe. O Mar Morto, chama-se morto, porque ele é morto. Ele só recebe, mas não dá. Não dá. Ele recebe e não dá. E assim o cristão que só fica recebendo, cada bênção, cada poder, cada palavra, mas nunca dá, ele começa a morrer. É muito, muito sério isso. Então, por isso que é importante para o seu próprio bem espiritual, você fazer passos concretos, se envolva em ministérios aqui na igreja, no Ministério Amor em Ação, ajudando as pessoas necessitadas, Ministério de Atmosfera, mesmo que for para segurar uma placa, né, e sorrir, mas o seu sorriso poderá fazer toda a diferença. Quantas pessoas já falaram para nós que ao chegar no estacionamento, ao chegar lá na frente e ser recebido com tanto amor, a vida delas mudou.
A vida delas mudou. Então, é importante você servir. É importante se servir, quiser servir na mídia, no louvor, com Paz Kids, com as crianças. Mas você dando. Aquele ditado é super bíblico. É dando que se recebe. É quando você dá. É quando você realmente dá. No seu life group, você se envolve. Convida alguém para a igreja. Eu estou tão feliz com nossos cultos de segunda-feira à noite, né? Porque nós agora não temos só os 4 cultos de domingo. Tem o 5º culto de celebração, segunda-feira à noite. É o mesmo culto repetido na segunda. Inclusive tem Paz Kids, tem o Valet, tudo normal, na segunda-feira à noite também. E, claro, é muito bom para pessoas que trabalham, às vezes, em shopping, pizzaria, salão de beleza, né? Jogador de futebol e tudo, que às vezes, ou pessoas que estão viajando, que no domingo não podem estar aqui, mas na segunda podem. E amanhã vai ser nossa 3ª segunda-feira, né? Aleluia! Na primeira segunda-feira, entre outras pessoas que entregaram a vida para Jesus, converteu um barbeiro, né? E um cabeleireiro, um barbeiro. E aí, ele entregou a vida para Jesus. Aí, essa última segunda-feira, ele já voltou com um amigo que ele trouxe. E o amigo também entregou a vida para Jesus. Aleluia! Aí sabe o que o barbeiro falou para mim? Ele disse, meu alvo agora é toda segunda-feira à noite trazer um novo amigo meu para ele conhecer Jesus. Que coisa linda, que coisa linda. E você podia ver ele chorando de alegria. Mesmo sendo um novinho convertido, ele não estava sendo um mar morto, ele estava sendo um mar da Galileia. O mar da Galileia. Então nós podemos e devemos todos viver para Jesus. É tão delicioso, é tão maravilhoso. Agora, aprendemos semana passada com aquela ilustração, né? Se você não ouviu, ouça a mensagem no YouTube, a primeira dessa série. Nós aprendemos sobre aquela ilustração do homem nas Filipinas, né? O dono daqueles 8 hotéis. Nós aprendemos alguns princípios muito importantes. O primeiro é esse. Quando você vai no seu local de trabalho, seja você o dono do local, seja você um colaborador, um dos funcionários, tá? Mas a primeira coisa, declare palavras de salvação, bênção e transformação sobre os colegas de trabalho, funcionários, patrão, etc. Fique declarando. Eles não têm que ouvir necessariamente você declarando. Mas na medida que você vai trabalhando lá, fique declarando palavras de bênção. Seja uma pessoa cheia de fé, cheia de palavras de vitória, pessoa que declare palavras de fé, declare palavras de bênção. Nós temos aprendido sobre a importância de você ficar declarando palavras de bênção. Quando o cristão, cheio do Espírito Santo, libera uma palavra de fé, aquilo faz toda a diferença, não só para mudar o ambiente espiritual, mas para materializar os milagres de Deus na vida dos seus colegas de trabalho. Segundo lugar, comece a se tornar amigo dos colegas de trabalho. Comece a se tornar amigo deles. Não seja uma pessoa chata, né? Eu costumo dizer, se você for uma pessoa chata, que dá mau testemunho, em vez em quando está mentindo, em vez em quando está falando mal dos outros lá, ou você é um empresário que molha a mão de fiscal e que não faz as coisas corretamente, então, por favor, não fale para ninguém que você é seguidor de Jesus. Porque aquela pessoa não vai querer ser seguidor de Jesus. Não fale para ela que você congrega na pastor. Agora, se você está cheio de Jesus, cheio de amor, cheio de vida, e você sabe que foi Jesus que transformou a sua vida, então você está fazendo um desfavor muito grande quando você não fala de Jesus, porque aí as pessoas pensam, olha, aquele cara não tem Jesus, mas ele é tão legal, tão transformado. E se eles soubessem que a única razão que você é tão legal, tão transformado é por causa de Jesus, não é verdade? Então aí que você tem que falar mesmo o seu segredo para as pessoas. Se você é uma pessoa transformada mesmo,
Então não deixe de falar de Jesus. Mas, antes de falar de Jesus, faça isso aqui. Mostra o número 2 de novo, por favor. Comece a se tornar amigo. Convida as pessoas para sua casa, talvez os seus colegas de trabalho. Vem né, tomar um café comigo lá na padaria, ou vamos fazer alguma coisa. Enfim, no seu tempo de folga, comece a se tornar amigo. Faça perguntas sobre ela. Mostre interesse nela. Um dos segredos de você ganhar vidas para Jesus, sabe o que é? Qual o seu hobby? Né? A coisa que você gosta de fazer. Talvez você gosta de pintar. Talvez você goste de andar de moto. Né? Talvez você gosta de pescar. O que você gosta de fazer, fica fazendo. Talvez você goste de jogar jogo de mesa. Fica fazendo aquilo que você gosta de fazer. Talvez você goste de bater uma bola no final de semana. Fica fazendo o que você gosta de fazer, se não for pecaminoso, claro. Fica fazendo o que você gosta de fazer e convida os seus amigos para fazer com você. E na medida que você vai fazendo essas amizades, de verdade, olhando nos olhos da pessoa, conversando com ela vai começar a confiar em você. E aí ela vai começar a se abrir com você sobre situações na vida dela. Talvez o seu colega de trabalho vai falar assim, olha, eu estou preocupado, cara, que meu filho está andando com a turma errada, está se envolvendo em drogas, enfim. Eles vão começar a se abrir com você. Ou talvez a sua colega de trabalho, viu, mulher, talvez vai dizer, sabe, o meu marido, ele não está legal comigo, o nosso casamento eu acho que vai acabar. Eu estou preocupada, estou tensa. Enfim, a pessoa começa a se abrir com você. E aí vem esse terceiro, olha só. Ao saber de situações que necessitam de milagres, peça permissão aos seus amigos para orar por eles. É muito raro alguém rejeitar a oração. Todo mundo ama receber uma oração. Agora, ontem mesmo, nós estávamos voltando, né, pastor Gilson e Andréia, meu amor, nós estávamos voltando no carro do pastor Gilson de Belo Horizonte, onde eu estava pregando, né? Preguei um monte de vezes esse final de semana lá. E nós estávamos voltando de carro, aí falaram, olha, tem um lugar que chama-se Vaquinha Nevada, né? Mais ou menos meia hora depois de sair de Belo Horizonte, um pouco mais, talvez, uma hora depois que sai de Belo Horizonte. Vaquinha Nevada, é um lugar lá maravilhoso, tem um pão de queijo, onde o queijo, e tal, e todo mundo falando, né? Aí nós falamos, mas vamos parar lá, né? Aí nós paramos, e eles estavam fechando, e falou, desculpa, nós estamos fechando e tudo, e tal. Não sei o que deu na cabeça dele, que dia ele falou, não, faça o seguinte, pode entrar, entra aqui. E o dono nos tratou com tanto carinho, foi tão legal, cuidando da gente em tudo. E aí a Andréia, como sempre, ela é a mais espiritual. Aí, deixa subir para a cabeça, viu, amor? Aí a Andréia falou assim para ele, podemos orar por você? O senhor aceita oração? Claro. Aí eu orei e tudo por ele. É tão gostoso. Ele me deu o contato dele, você está mandando mensagem de amor e a mensagem do Evangelho para ele também. Então, esse é o segredo, orar pela pessoa, orar por ela. Ela vai sempre gostar de oração. E olha, lembre-se, você é um agente de transformação. Você não vai orar só para ela sentir bem, não. Você vai orar para Deus fazer milagres de verdade. Você tem autoridade no mundo espiritual. E quando você ora com tanta fé, e o milagre vai acontecer. O milagre acontece. A cura acontece. Às vezes é um colega do trabalho, está uma dor, um problema. Você ora, o milagre acontece. Quando o milagre acontecer, uau, o que é que você tem? Eu tenho notado que você é diferente. Você sempre é uma pessoa tão amorosa, e agora eu vejo que você tem uma conexão com Deus, que quando você ora, milagres acontecem. Agora sim, pode falar de Jesus à vontade, que a pessoa vai realmente
querer seguir Jesus também. Isso é tão maravilhoso. E é o mais importante, porque quem tem o Filho já tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Então não tem nada mais importante do que ajudar a pessoa a conhecer Jesus. Agora, 4 mentiras que o maligno tem usado para abafar os ministros de mercado, né? A primeira mentira nós já falamos final de semana passado, que o ministro do mercado não é tão importante para Deus como o ministro do púlpito. Mas que mentira, que mentira. Mas quantos têm caído nessa mentira? Que o ministro do mercado, ele é importante, mas não é tão importante para Deus como o ministro do púlpito, né? O ministro do púlpito, o pastor que é mais importante para Deus. Nada disso. Na nova aliança, a Bíblia mostra que todos nós somos igualmente sacerdotes na presença de Deus. E o mais importante para Deus é que cada um siga o seu chamado. Se o seu chamado é para ser um grande médico que vai influenciar muitos médicos para Jesus, que vai talvez até descobrir novas formas de ajudar, curar e aliviar o sofrimento da humanidade, meu Deus, e você obedecer o seu chamado, é bem provável que lá no céu você vai ganhar um muito maior galardão do que um pastor que também obedeceu o chamado dele, mas talvez não obedeceu com todo o cuidado e com todo o zelo que você, médico, está fazendo. Então, o importante diante de Deus não é ser ministro do púlpito ou ministro do mercado. O importante é cumprir com o seu chamado, com todo o zelo, com toda a obediência. Número 2, a segunda grande mentira que o maligno tem usado para abafar os ministros do mercado: a igreja funciona somente em um edifício no domingo e segunda-feira, no nosso caso, e nas reuniões dos life groups durante a semana. Agora, é verdade que é nos life groups e nos cultos do final de semana que a igreja se reúne. E é verdade que a Bíblia diz: não deixai-vos de congregar como igreja. Então, congregar é uma coisa. Agora, o funcionamento da igreja não é só nos cultos e no life group. O congregar, sim, é importante, está congregando. A Bíblia ensina em Hebreus 10, 25, não deixai-vos de congregar. É importante congregar. Mas é uma coisa o congregar, é outra coisa o funcionar da igreja. E o funcionamento da igreja não é só nos cultos e no life group. Muito pelo contrário, o funcionar da igreja é onde tiver um cristão, porque ele é ministro. Então, aonde estiver o cristão, o ministro, lá está o santuário de Deus, lá está a presença de Deus funcionando poderosamente. Então, a igreja funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos hotéis, nos bancos, nos supermercados, nas clínicas, no local de trabalho, aonde estiver, a igreja está funcionando. Amém? A igreja está funcionando poderosamente. A igreja deve funcionar todos os dias, em todos os lugares, nas universidades, em cada repartição pública, nos consultórios médicos, nos gabinetes dos deputados. A igreja deve estar funcionando lá, através dos poderosos ministros de mercados. Veja bem, onde estiver o ministro do mercado, lá estará a presença de Jesus para fazer a diferença e resgatar a dignidade humana projetada por Deus. A inclusão social, a cura dos relacionamentos, o resgate da fibra moral é papel primário da igreja. E isso acontece somente quando cada cristão assume seu papel de ministro da sociedade. Quando você assume o seu papel como ministro da sociedade, como sacerdote do mercado, quando você assume esse papel, aí sim a igreja funciona para resgatar a fibra moral e social da sociedade. Amém? Você vai chegar no lugar onde você trabalha amanhã, ou você estuda na faculdade ou no ensino médio, jovem, você vai chegar lá declarando essa visão no coração: o reino de Deus chegou aqui nessa manhã para fazer a diferença. Amém? Uau, glória a Deus. Terceira grande mentira que o diabo tem jogado
em cima dos ministros de mercado, para abafar os ministros de mercado e o papel importante que eles têm. As pessoas que trabalham secularmente não podem ser tão espirituais como aquelas que trabalham no púlpito. Que mentira! Que mentira! Que mentira! O apóstolo Paulo mostrou o coração que deve estar em cada um de nós, que já nascemos de novo, que já entregamos a vida a Jesus. Olha o que ele disse: porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos. Um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, ele morreu por nós, todos, não é só os ministros do púlpito, não é só os pastores. Ele morreu por todos nós, para que os que vivem, nós estamos vivos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Está muito clara a palavra de Deus sobre como cada cristão deve viver. O dever de cada cristão é buscar a Deus para saber a vontade dEle e cumprir com essa vontade. Se assim fizer, poderá fluir na unção e no mais alto nível espiritual. Você vê aquele cristão dependente eternamente das orações do pastor, porque não sabe quem ele é. Ele não sabe que ele é um pastor do mercado. Ele não sabe que ele é um sacerdote da sociedade. Ele não sabe que ele é equipado com a unção sobrenatural para fazer a diferença. Não, ele pensa que só o pastor que pode fazer isso. Aí então ele chega para o pastor, ai, horrível, horrível, lá no meu local de trabalho, porque pastor, o patrão mexe com magia negra, pastor. Aí eu chego lá no meu local de trabalho. Chegou lá no meu local de trabalho, pastor, e tá aquele cheiro de incenso aqui, aquela coisa forte, pastor, e aquelas imagens do preto velho, e pastor, aquela coisa pesada, eu sinto uma opressão, pastor. Ore por mim, para Deus me dar um outro emprego, pastor. Não, eu vou orar primeiro para você entender quem você é. Você é um sacerdote daquele lugar. Você que é a luz que vai brilhar lá. Você que é o sal que vai transformar aquele local. Você é o instrumento e o agente de Deus para ganhar seu patrão e todos os funcionários lá para Jesus. Então eu vou orar para Deus não te dar um outro emprego. E a segunda coisa, eu vou orar para você assumir essa realidade de quem você é, e você vai fazer a diferença, porque quando você chegar no seu local de trabalho, pode estar a opressão que for, pode estar o negativismo que for, pode estar a malignidade que tiver, mas você chega lá, você bota seu pé, qualquer demônio, qualquer espírito maligno que tiver lá, um vai falar para o outro: acabei de sentir uma horrível opressão. Vamos cair fora, porque a luz chegou, o poder de Deus chegou para fazer a diferença, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, quarta grande mentira que o maligno tem jogado para tentar abafar os ministros do mercado. A única razão para trabalhar nas coisas materiais é para financiar a obra do Senhor. Essa é uma das razões. E eu estou crendo, em nome de Jesus, até porque nós cremos que a Past Church vai mandar missionários. Eu sempre tenho falado, a Past Church vai ser enorme em São Paulo. Ela vai ter centenas de milhares, e até mais do que isso, em São Paulo. Ela vai ser uma igreja, mas nós estamos aqui, eu tenho falado desde o início, com santas segundas intenções. É porque Brasil vai ser o país mais forte do cristianismo do mundo, o maior celeiro de missões do mundo, e São Paulo é a maior cidade do mundo. Então, às vezes as pessoas falam: pastor, você pensa em um dia talvez mudar para os Estados Unidos, Nova York, começar uma igreja lá? Eu falei: não, se o Brasil vai ser o maior país missionário do mundo e São Paulo é a maior cidade do Brasil, eu quero é ficar aqui.
Eu quero ficar aqui. E daqui nós vamos enviar equipes missionárias para... Marque minhas palavras. Nós vamos, pela graça de Deus, Paz Church vai enviar equipes missionárias para todas as nações do planeta. Do planeta. Por que eu estou dizendo isso? Porque é óbvio que vai ter que ter muito financiamento para isso. Então Deus vai levantar grandes milionários, talvez alguns desses ministros de mercado aqui, né? Que vão ajudar a financiar essa obra. Então, essa é uma das razões que realmente a gente trabalha para ajudar outras pessoas a conhecer Jesus. Sim, Deus vai levantar, sim, isso. Mas é uma mentira do diabo dizer que a única razão é só para isso. Não é a única razão. Você é um agente de transformação desse sistema de mercado. Agora, claro que isso inclui o sistema educacional, então tem pessoas que são chamadas, olha, vai ter jovens aqui da nossa igreja, vão ser chamados para ser reitor de universidade, sabe? Grandes professores aí na USP, para ajudar a trazer a cultura do reino, os valores do reino de Deus lá. Os valores realmente da palavra de Deus para transformar. Tem pessoas que vão ter chamado nessa área do mercado financeiro, do sistema governamental. Então, a Bíblia mostra isso. A Bíblia mostra que nós somos chamados para sermos embaixadores. Eu vou só ler, por enquanto, agora o versículo 20, 2 Coríntios capítulo 20, tá certo? Em outra mensagem dessa série, eu vou pegar o contexto todo aqui desse texto, porque é fenomenal. Mas por causa do nosso tempo, eu quero ler aqui o versículo 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. A Bíblia mostra que todo cristão é um embaixador. Diga, por favor, sou um embaixador. Se for mulher, embaixatriz, eu creio, né? Agora, deixa eu falar uma coisa. Quando eu e você pensamos em embaixador, a gente pensa naquele... Não sei se você já foi lá na Esplanada das Embaixadas, lá em Brasília. Aí tem um embaixador americano lá na Embaixada dos Estados Unidos. E é um embaixador. Mas, na mentalidade aqui, quando o Novo Testamento foi escrito, o embaixador não era isso. Sabe o que era o embaixador? Quando o governo romano, o Império Romano, dominava um novo país, ele dominar com o poder do exército era a coisa mais fácil para eles, porque eles tinham, de longe, o mais poderoso exército do planeta. Então, eles arrebentavam com aquele país e dominavam. O problema é o seguinte, qualquer povo, isso é um fato, qualquer povo que não quer continuar sob domínio, mais cedo ou mais tarde eles conseguem ter a independência. Então, não adiantava eles ter a maior força militar. Eles tinham que mudar a mentalidade do povo para o povo querer fazer parte do Império Romano. Então, eles falavam para as pessoas lá, olha, é verdade, nós estamos dominando vocês, mas fique tranquilo, é a Pax Romana. Nós queremos trazer paz, a gente não quer guerra. A gente quer trazer riqueza. Nós somos um país muito rico e não vai fazer vocês ricos também. Olha a nossa cultura, nós usamos a cultura helenística, a cultura grega. É a cultura mais evoluída da história. E vocês vão ter toda essa cultura também à sua disposição. Vocês vão ter tudo. Mas, normalmente, as pessoas não aceitam isso. Mesmo assim, não querem ser dominadas por outro país. Então, para convencê-los melhor, o que eles faziam? Eles pegavam 300 cidadãos romanos, assim, de boa índole, de bom exemplo, lá de Roma, 300 cidadãos, 300 famílias, olha, top. E pagavam muito para essas 300 famílias mudarem para aquela nação e formar uma colônia lá. E nessa colônia ia ser uma mini Roma, onde iam falar
a língua de Roma, praticar a cultura romana, praticar os hobbies e os esportes romanos e viver os valores romanos. Para aquela nação poder falar, uau, eles são muito legais mesmo. Então eles tinham que mostrar muito o exemplo nobre de como eram os romanos, para tentar convencer aquela nação para querer se submeter a Roma. E esses 300 cidadãos que mudavam lá, sabe o que eles eram chamados? Embaixadores. Embaixadores. E eles tinham como finalidade de ajudar a mudar a mentalidade. Eles tinham 2 alvos principais. Quais são os seus 2 alvos principais? É de convencer toda a classe nobre daquela nação que tinha sido invadida pelo Império Romano, de convencer a classe nobre para se tornar cidadão romano. Podia se tornar um cidadão romano se pagasse muito dinheiro, podia se tornar um cidadão romano. Uma vez que o cara é cidadão romano, aí que nunca vai querer lutar contra Roma mesmo. Eu já sou romano, né? Então essa era a primeira coisa, para o cara querer se tornar um cidadão romano. Segundo alvo que eles tinham, que eles sabiam que muita gente pobre não podia se tornar cidadão romano, mas era para influenciar a cultura daquela nação, para que ela ficasse cada vez mais parecida com a cultura de Roma. Quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores, nós estamos formando colônias aqui no planeta Terra. A Bíblia fala que você é um peregrino aqui na Terra, você agora é um extraterrestre, aleluia. E você está aqui na terra, enviado como embaixador do céu, para formar colônias, para mostrar os valores do reino dos céus, para mostrar a cultura do reino dos céus, a linguagem do reino dos céus, que é a linguagem de amor. E nós estamos aqui formando colônias que se chamam life groups, aleluia. E essas colônias estão aqui com nós, como embaixadores, nós temos 2 alvos principais. O primeiro, para convencer não só os ricos, mas ricos, pobres, todo mundo, para querer se tornar um cidadão do reino dos céus. E a segunda razão, para influenciar e mudar a cultura aqui da terra, para que ela fique igual à cultura do céu. Venha teu reino aqui na terra, Senhor. Seja feita a tua vontade, a tua cultura aqui na terra, assim como ela é feita lá no céu. Diga, eu sou um embaixador. Uau, não é forte? Glória a Deus, glória a Deus. Você está no seu trabalho como um missionário para implantar os princípios do reino e ver esse sistema mudado, em nome de Jesus. Eu termino com esse exemplo sobre este homem aqui, olha, pode mostrar a foto do William Wilberforce. William Wilberforce. Esse é o homem que acabou com o tráfico de escravos. Ele era um grande ministro de mercado. Um dos homens mais nobres da história, na minha opinião, da história do planeta Terra. Ele nunca foi pastor, nunca foi missionário ordenado. Ele foi um grande missionário do mercado, um grande pastor, sim, do mercado. Mas ele nunca foi do clero, nunca. Na realidade, ele acabou com o tráfico de escravos na Grã-Bretanha, que depois desencadeou esse movimento ao redor do mundo de acabar com escravos. O Brasil, pelo que eu saiba, foi um dos últimos países, mas eventualmente sucumbiu também. Criado em uma família de alta posição financeira social, William Wilberforce foi eleito para o parlamento britânico aos 21 anos de idade. 5 anos depois, com 26 anos de idade, ele entregou a sua vida completamente para Jesus. Depois que ele entregou sua vida para Jesus, ele sentiu imediatamente uma enorme vontade de compartilhar Jesus com todo mundo, no parlamento, aonde ele ia. E aí ele começou a pensar, será que é para eu abandonar o parlamento e me tornar um pastor do púlpito, um missionário, porque ele é tão apaixonado por Jesus.
E ele orando, Deus, o que o senhor quer que eu faça? Aí o mentor dele, John Newton, o John Newton, esse aqui, olha, esse cara aqui é um fenômeno, porque esse John Newton, ele entrou também muito para a história, porque ele era um ex-proprietário de escravos, ele era capitão de muitos navios que iam para a África e levava os escravos para tantos países ao redor do mundo. Talvez até veio para o Brasil trazendo escravos. Foi um cara horrível, horrível, horrível. E esse John Newton, ele converteu, ele já tinha parado de ser capitão de navios, mas mesmo na Inglaterra ele continuava sendo um investidor financeiro de grande tráfico de escravos ao redor do mundo. Mas depois ele teve uma conversão, onde ele entregou a vida totalmente para Jesus e se tornou um abolicionista. Começou a ser veementemente arrependido de tudo que ele fazia e lutando para acabar com a escravatura no mundo todo, esse John Newton. Esse John Newton, primeiro era um grande ministro do mercado, depois se tornou um ministro do púlpito também. Ele se tornou um grande pastor. Mas ele pegou esse jovem, o William Wilberforce, né? Então, vamos voltar para o William Wilberforce. Ele pegou o William Wilberforce e começou a discipular o William Wilberforce e investir, e mentoreá-lo. E o William Wilberforce falou, eu estou orando, não sei se é para eu deixar o parlamento e eu me tornar um pastor do púlpito, um missionário. Ele falou, não, você não disse que Deus te chamou para ser o ministro do mercado? Sim, eu senti isso, eu só pensei que talvez era mais espiritual eu me tornar. Não é não, rapaz, não é não. Você tem um chamado como ministro do mercado. E ele encorajou o William Wilberforce para continuar no parlamento. Agora, vamos voltar a ver a foto do John Newton, por favor. Esse cara aqui, que compôs a música Amazing Grace, essa música aí. Ele que compôs essa música, que hoje é conhecido como a música mais cristã, mais tocada no mundo e mais conhecida no mundo. E ele que compôs essa música, sobre a graça de Deus, porque ele era horrível traficante de escravos, mas ele agora foi liberto e transformado por Jesus. E agora, voltando para o William Wilberforce, olha o que o William Wilberforce fez. Isso aqui é muito forte. Esse que nunca se tornou ministro do púlpito, sempre foi um grande ministro do mercado. Ele agora, convertido e mentoreado pelo John Newton, entendendo que o chamado dele era para continuar no mercado, sendo sal da terra, luz do mundo. O seu chamado, ele falou que ele tinha uma dupla missão de vida dele, para o resto da vida. E ele escreveu isso no seu diário, dia 28 de outubro de 1787. Ele disse, o Deus Todo-Poderoso colocou diante de mim dois grandes objetivos: a supressão do tráfico de escravos e a reforma dos costumes, ou seja, da fibra moral e social da nação inglesa e do mundo. Convencido de que Deus queria que ele permanecesse no governo para combater a escravidão, Wilberforce apresentou um projeto de lei na Câmara dos Comuns em 1789 para abolir o tráfico de escravos na Inglaterra. O projeto foi derrotado, mas Wilberforce não. Ele continuou a apresentar o projeto de lei todos os anos, pelos 18 anos seguintes, até que foi finalmente aprovado em 1807.
pondo um fim ao comércio de escravos em seu país. Mas seu trabalho não parou por aí. Ele estabeleceu como objetivo acabar também com a escravidão em todo o Império Britânico, que era realmente um império hipermundial, né? Hong Kong, Austrália, Nova Zelândia e assim por diante, Canadá, enfim. Trabalhou incansavelmente para mudar a lei, a cultura e a economia do império, fim de acabar com o tráfico de escravos. Finalmente, em 1833, 45 anos depois que Wilberforce iniciara sua luta, a lei que aboliu toda a escravidão no Império Britânico foi aprovada. Wilberforce morreu alguns dias depois e mais de 800 mil escravos foram libertos. Isso não foi feito por um pregador de púlpito, mas por um cristão que servia a Deus no governo civil, por um ministro do mercado. Fique em pé, por favor. Faça esta oração, Pai, pela sua graça infinita. Faça de mim um ministro que vai te trazer muita alegria e um agente de transformação, em nome de Jesus.